Eu não vou contratualmente garantir nada a você. Eu não posso lhe dizer especificamente o que eu considerarei como sua propriedade a ser protegida. E também não lhe direi quais são as minhas obrigações e se, de acordo com a sua opinião, eu não cumprir com os meus serviços, eu não vou especificar o que acontecerá, mas de qualquer forma eu reservo o direito de decidir o que você deve pagar a mim por esses serviços não definidos. Então, qualquer prestador de serviços de segurança já sairia do mercado amanhã de manhã se ele fizesse um tipo de oferta comercial assim. Mas esse é o tipo de oferta comercial que o Estado faz a todos nós. Todo produtor de segurança privado, ele tem que estabelecer um contrato claro com seus clientes potenciais. Para que eles sejam aceitáveis aos clientes, esses contratos, eles devem conter descrições claras, assim como a propriedade que eles vão proteger, que eles consideram ser sua propriedade. Eles devem ter serviços e obrigações mútuas e recíprocas, e as partes do contrato devem ter uma vigência clara, e essas partes seriam obrigadas em relação às cláusulas contratuais, e qualquer alteração contratual só poderia ser possível mediante autorização de ambas as partes, é claro. E no caso do Estado, ele muda as regras do jogo durante o próprio jogo. Ele promulga leis e faz coisas que hoje ele considera ilegal, mas ele pode considerar legal. E isso tudo não seria possível se você tivesse uma relação contratual entre as partes. Para que isso fosse aceitável, essa relação contratual, ela vai ter que ter dispositivos sobre o que aconteceria em caso de disputas ou conflitos entre as pessoas que fornecem o serviço de proteção e os protegidos, digamos assim. E todos sabemos que conflitos como esses podem surgir. Por exemplo, eu tenho aqui um litígio com a polícia, que deve me proteger, com a agência com a seguradora, que deve me fornecer o seguro, ou a empresa de arbitragem. O que aconteceria nesses casos? Obviamente, um contrato só seria aceitável a clientes potenciais se houvesse uma disposição, uma cláusula a respeito desses casos. E só há uma solução nesse caso: é garantir que essa agência de proteção ou essa seguradora só pode concordar no caso as partes deveriam concordar em apelar para uma agência de arbitragem, uma terceira parte. Porque atualmente as instâncias dos tribunais, todas elas, mesmo as instâncias de recurso, fazem parte do Estado. E no caso da sociedade de direito privado seria diferente, porque a arbitragem seria uma agência independente, caracterizada pelo fato de que eles também são organizações financiadas pela iniciativa privada. E se eles não entregarem seu serviço em relação às expectativas, ou seja, se não chegarem a uma solução que é justa, considerada justa por todas as partes, então eles não serão escolhidos como terceiros independentes no futuro. Então seria um mercado de terceiros independentes, e só quem tiver a capacidade de chegar a soluções que sejam benéficas mutuamente sobreviverão no mercado. Porque se uma pessoa for considerada um juiz parcial, tendencioso, essa empresa desaparecerá do mercado de arbitragem. E com base nessa sociedade de direito privado,
uma série de vantagens se aplicam com base nessa relação contratual e não um vácuo não contratual, como eu descrevo o Estado. Primeiro, em primeiro lugar, existe a concorrência entre os policiais, seguradoras e árbitros. Isso levará a uma queda continuada de preços, que tornaria a proteção cada vez mais acessível, enquanto que em condições de monopólio, os preços aumentam o tempo todo e a qualidade cai. Além disso, como eu já indiquei, a proteção e a segurança são bens que concorrem com uma série de outros bens e mercadorias. Quanto mais serviços são alocados em relação à proteção, menos recursos se tornam disponíveis na compra de um carro ou de uma casa, ou em suas férias, digamos. Então você pode oferecer mais proteção para um grupo, e então menos proteção será alocada para outro grupo. Porque como um monopólio que fornece proteção, todas essas decisões elas alocam recursos para A ou para B de forma arbitrária. Então, em uma agência de proteção independente, toda a produção de segurança seria procedida de forma não ambígua e, do ponto de vista dos consumidores, os próprios consumidores decidiriam: eu quero gastar mais dinheiro nisso, eu preciso gastar mais dinheiro naquilo. Então, todos, em uma sociedade de direito privado, receberiam proteção de acordo com as suas próprias necessidades e disposição a pagar por um serviço específico. E a vantagem mais importante de uma produção contratual da lei e da ordem é de uma natureza qualitativa, claro. Primeiro, existe a luta contra o crime. O Estado, ele é notavelmente ineficiente para lutar contra o crime, porque seus agentes, eles dizem que protegem a nossa vida e propriedade, mas eles são pagos por tributos, ou seja, são pagos independentemente de sua produtividade. Por que alguém irá trabalhar se é pago também será pago por fazer nada? Por que eu devo ir correr atrás do criminoso, digamos assim? Se é muito melhor ficar dando multas ou inspecionando lojas. Então, os agentes estatais têm até mesmo um interesse em manter as taxas de crime remotamente altas, porque assim eles podem justificar as suas alocações orçamentárias altas, mais altas do que no exercício anterior. E as coisas são até piores do que eu estou dizendo, na verdade, porque os agentes estatais não indenizam de nenhuma forma as suas vítimas. Eles devem nos proteger, mas e se eles fracassarem? Será que eles pagam alguma coisa, algum tipo de indenização a essas pessoas que eles deveriam proteger, mas que não protegeram? Ou seja, para as vítimas do Estado, vítimas de crime, na verdade, esse tipo de indenização ela é negligenciada pelo Estado, porque ele não paga nenhuma indenização a essas vítimas. Ao contrário, essas pessoas, essas vítimas, são ainda mais insultadas porque devem pagar pelos próprios criminosos, porque são os contribuintes que pagam pela televisão e pela alimentação dos criminosos nas instalações penitenciárias em geral.
em vez de serem indenizados pelo prejuízo causado pelo próprio Estado. A situação numa sociedade de direito privado é totalmente diferente, é claro. Os prestadores de serviços de segurança e seguradoras deverão indenizar seus clientes em caso de danos. Caso contrário, não encontrarão mais clientes. E também devem operar em um nível alto de eficiência para evitar o crime, porque se não evitarem o crime de forma eficiente, eles terão que pagar. Então eles deverão ter eficiência em encontrar bens que foram roubados, porque se não encontrar esses bens, eles vão ter que pagar, vão ter que comprar uma nova televisão. O Estado não faz nada desse tipo. Deixe-me dar o exemplo de um amigo que roubaram o Volks dele e ele foi na polícia italiana e disse: meu carro foi roubado. Ele disse: vamos fazer o BO aqui. E aí depois, disse meu amigo, não, a gente vai arquivar o BO. Vamos colocar aqui nessa pasta e é isso, acabou. E aí ele vai relatar, ele relatou isso, ele passou isso, fez o sinistro da sua seguradora e 3 dias depois já acharam o carro, claro. Porque achando o carro eles não precisavam pagar por um novo carro. O Estado, ele não encontra o seu carro, ele simplesmente arquiva um BO. Então, agências de prestação de serviços de segurança, eles vão querer encontrar os criminosos. Porque assim, esses criminosos vão ter que, de alguma forma, pagar uma indenização às vítimas, para que o próprio Estado não tenha que pagar toda a indenização. No caso, como eu disse, o contribuinte atualmente é quem paga pelo encarceramento do criminoso. Então, esse setor de prestação de serviços de segurança, setor privado, ele teria uma natureza de uma promoção pacífica, porque ele evitaria conflitos. E o Estado, por outro lado, cria o conflito e decide a favor dele próprio. E como um tomador de decisão de última instância, ele pode externalizar o custo do seu próprio comportamento agressivo e cobrando tributos. E isso leva a comportamentos mais arriscados e mais agressivos. Se você mesmo pagasse por todos esses riscos, você não estaria sendo incentivado a empreender em tais riscos. Além disso, as seguradoras são defensivas, são organizações defensivas por natureza. Por um lado, todo ato de agressão, ele é hostil. Se você tiver um comportamento agressivo, você vai ter